Eu sou a irmã Isabel, e o que estou prestes a compartilhar com você vai mudar tudo o que você pensava saber sobre a serpente em Gênesis. Dediquei minha vida como freira, consagrando-me à oração e ao estudo das Escrituras. Mas, em 23 de setembro de 2023, eu morri. E, durante os 23 minutos e 17 segundos em que minha alma esteve fora do meu corpo, Jesus Cristo me revelou uma verdade que, até agora, ninguém ousou contar. A verdadeira natureza da serpente no Jardim do Éden não é o que você imagina. Eu sei que isso soa inacreditável, mas o que eu vi e experimentei durante esse estado transcendente transformou meu entendimento sobre a queda da humanidade e a vitória de Cristo na cruz. O que eu descobri sobre a serpente abrirá seus olhos para a verdadeira batalha espiritual que começou muito antes de Adão e Eva. A resposta para o mal que aflige o mundo não é simples. É uma história cósmica que só pode ser compreendida através da luz divina. Lembro-me do dia em que tudo começou. Eu estava no convento, cuidando das rosas no jardim, quando, de repente, uma dor lancinante no peito me pegou de surpresa. Não era apenas dor física. Parecia que minha própria alma estava sendo arrancada do meu corpo. Tentei pedir ajuda, mas nenhum som saiu. O mundo ao meu redor começou a girar e, antes que eu percebesse, desabei no chão. Foi então que experimentei algo que nunca havia imaginado. Eu não estava mais no meu corpo. A dor física desapareceu instantaneamente, e fui envolvida por uma luz pura, indescritível. Parecia que eu estava flutuando, como se estivesse em outro lugar, em outra dimensão completamente diferente. Não era o familiar túnel de luz que muitas experiências de quase morte descrevem, mas algo muito mais profundo, uma sensação de estar imersa na própria essência da criação. E então, eu o vi. Jesus Cristo, em toda a sua glória, estava diante de mim. Sua presença não era apenas física, mas espiritual e física ao mesmo tempo. Seu olhar era cheio de amor e sabedoria que fizeram minha alma tremer. Caí de joelhos diante dele, incapaz de conter minhas lágrimas, mas ele me disse: "Levante-se, Isabel. Eu te trouxe aqui para revelar uma verdade que tem estado oculta por milênios." O que ele me mostrou em seguida mudaria para sempre a maneira como eu via a Bíblia. Enquanto eu o seguia, de repente me vi em um lugar que reconheci instantaneamente, o Jardim do Éden. Mas era diferente de qualquer versão que eu tinha visto em pinturas ou ouvido falar em sermões de domingo. Este lugar era vibrante, cheio de vida, mais real do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. As cores eram mais vívidas, o ar repleto de presença divina, e a harmonia de tudo era tão perfeita que eu quase podia senti-la em meu próprio ser. Jesus olhou para mim e disse: "Olhe atentamente, Isabel. O que você está prestes a testemunhar é o que poucos tiveram o privilégio de compreender." Ele então apontou para uma figura à distância. Ao nos aproximarmos, senti um profundo espanto. A figura não era a serpente que eu sempre havia imaginado. Não, isto era algo muito mais magnífico. Um ser irradiando luz, adornado com pedras preciosas que pareciam refletir a própria glória de Deus. Este ser, Jesus me disse, era o Nachash, a serpente, mas não como você a conhece. Isto não era apenas uma cobra. Era um ser celestial, um anjo da mais alta ordem, que antes estava na presença de Deus. Este ser tinha sido um dos mais reverenciados no reino celestial. Mas havia caído. A visão diante de mim me deixou sem palavras. Este ser de luz, que eu pensava ser a serpente, tinha sido o guardião do trono de Deus. Fiquei ali em choque enquanto Jesus continuava a explicar. A serpente não era simplesmente uma criatura maligna, mas um ser de grande poder e beleza. A serpente não era um animal rastejante e sorrateiro, era um ser celestial, um anjo caído que uma vez esteve perto de Deus. E agora, tudo o que eu pensava saber sobre a queda do homem estava sendo virado de cabeça para baixo. Eu não pude deixar de me perguntar: como poderia Eva, estando neste Éden perfeito, ter sido enganada por uma criatura tão magnífica? O que poderia ter dado errado para fazer este ser cair em desgraça? O que poderia ter corrompido um ser tão divino e belo? Eu estava prestes a descobrir a verdade, mas não seria fácil de compreender. Quanto mais Jesus revelava, mais eu entendia que a verdade era muito mais profunda do que eu jamais havia sido ensinada. A criatura que eu sempre pensei ser uma simples serpente rastejante era, de fato, um ser de poder inimaginável. Um ser que já havia liderado a adoração do próprio céu. Mas o que causou a queda deste ser, outrora puro? Porque a serpente não era mais uma criatura de luz. O que aconteceu naquele céu perfeito para levar a tal rebelião? Eu podia ver agora que a história do Jardim do Éden não era apenas uma história sobre o primeiro pecado da humanidade. Era a história de uma rebelião cósmica, uma rebelião que moldaria tudo o que se seguisse.
E foi então que Jesus se virou para mim e falou com um tom de tristeza e profundo entendimento: a queda da serpente não é o conto simples que te ensinaram. Esta não é apenas uma história sobre uma cobra falante. É sobre a rebelião de um dos maiores seres do céu. É sobre como o orgulho, a própria semente do mal, entrou no coração de um ser que deveria servir e refletir a glória de Deus. Enquanto eu estava ali, tentando processar tudo isso, Jesus me permitiu ver algo que me abalou até a minha alma. A serpente, que antes era um ser glorioso, tornou-se a fonte da maior provação da humanidade. E, enquanto eu assistia, todo o peso do que Jesus havia dito começou a fazer sentido. Eu estava prestes a aprender quão profundas eram as raízes do mal, e como tudo se conectava à queda da própria humanidade. Se esta poderosa revelação abriu seus olhos para a verdade sobre a serpente e a batalha cósmica por trás da queda da humanidade, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para nunca perder outro vídeo transformador como este. Deixe um like se você está pronto para mergulhar mais fundo nessas verdades ocultas das Escrituras e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender os mistérios mais profundos da Bíblia. E, antes de ir, certifique-se de verificar o comentário fixado para uma surpresa especial, um presente único para ajudá-lo a desbloquear ainda mais segredos bíblicos e fortalecer sua fé. Deixe-me saber seus pensamentos e participe da conversa. Enquanto eu estava no Jardim do Éden, parecia que o próprio tempo havia parado. Tudo era tão vívido e real, mais vibrante do que qualquer coisa que eu jamais havia imaginado. O ar estava denso com paz e presença divina, e as cores das plantas e flores ao meu redor pareciam pulsar com vida. Eu quase podia sentir a harmonia da criação em meus ossos. Cada folha, cada pétala parecia irradiar um senso de perfeição, uma perfeição que eu sabia que só podia vir da mão de Deus. Mas havia mais neste jardim do que apenas beleza. Não era apenas um lugar de perfeita harmonia. Era um lugar que continha a chave para uma batalha cósmica, uma batalha que havia começado muito antes da queda de Adão e Eva. Jesus, ao meu lado, guiou meu olhar para a figura à distância. Ele falou suavemente, mas com um poder que ressoou profundamente dentro do meu espírito: olhe cuidadosamente, Isabel. O que você vê aqui não é o que lhe foi dito. À medida que nos aproximávamos, meu coração começou a acelerar. A figura diante de nós era diferente de tudo que eu já havia imaginado. Não era uma cobra deslizando pela grama, como eu sempre havia imaginado das Escrituras. Não, isso era algo muito mais magnífico. Um ser de pura luz, brilhando com beleza e adornado com pedras preciosas que pareciam capturar e refletir a glória do próprio Deus. Eu estava ali, completamente em admiração, lutando para compreender o que estava vendo. É a isso que suas Escrituras chamam de serpente, explicou Jesus gentilmente, mas não é a simples cobra que você pensa que é. Este é o ser conhecido como Nachash. A palavra Nachash era uma que eu tinha ouvido muitas vezes em meus estudos, mas seu significado sempre havia sido limitado ao de uma serpente, um símbolo de pecado e mal. Mas agora, neste lugar, eu estava vendo um ser que era muito mais complexo do que eu jamais havia imaginado. Não era apenas um animal. Era uma criatura de beleza, sabedoria e poder inimagináveis. Um ser celestial que uma vez esteve na presença de Deus, liderando as hostes celestiais em adoração. Como essa criatura, esse ser magnífico, poderia ser aquele que provocou a queda da humanidade? A pergunta pesava em meu coração enquanto eu tentava dar sentido ao que estava testemunhando. Jesus, como se lesse meus pensamentos, continuou: este ser já esteve entre os mais altos da corte celestial. Ele estava na própria presença de Deus, cercado de glória e esplendor. Eu estava assombrada. A serpente, a criatura que eu sempre pensei como um mero símbolo de tentação, era, de fato, um dos seres mais exaltados do céu. Quanto mais eu olhava para ela, mais eu percebia como facilmente ela poderia ter enganado Eva. Esta não era uma criatura assustadora e humilde. Este era um ser de tal esplendor que poderia facilmente ser confundido com um mensageiro divino. Não admira que Eva não tivesse medo dela. Esse ser não apareceu como uma cobra, mas como algo majestoso, algo que poderia facilmente ter feito parte da harmonia do Éden. Mas como esse ser, uma vez tão perto de Deus, caiu em rebelião. O que causou a traição de tal ser celestial ao seu Criador? Enquanto eu estava no jardim, com Jesus ao meu lado, percebi que essa questão era mais importante do que eu jamais soube. A queda da serpente não foi apenas um pequeno e isolado ato de desobediência, foi o início de uma rebelião cósmica que ecoaria ao longo da história. Esse ser, cheio de sabedoria e luz, havia escolhido se afastar de Deus. E essa escolha levaria à corrupção de toda a criação. Jesus olhou para mim, sua expressão cheia de tristeza e compreensão.
Isabel, a queda da serpente não é uma história simples. É a história do orgulho entrando no coração de um ser que deveria servir e refletir a glória de Deus. É a história de como esse orgulho levou à rebelião, uma rebelião que acabaria afetando toda a criação. Eu senti o peso de suas palavras se instalando sobre mim. O que eu estava testemunhando não era apenas o começo da queda da humanidade, era o início de uma batalha espiritual muito maior, mais profunda. A rebelião da serpente não afetou apenas a humanidade, afetou toda a ordem criada. As consequências dessa rebelião foram de longo alcance, tocando cada canto da criação, até mesmo o próprio tecido do universo. E então, como se para me dar ainda maior compreensão, Jesus me mostrou algo que me tirou o fôlego. A verdadeira natureza da serpente foi revelada a mim em sua total e trágica beleza. Esta não era uma criatura simples do mal, era um ser caído, outrora glorioso e perfeito, agora torcido pelo orgulho e pela rebelião. Eu vi, em meus olhos da mente, a outrora gloriosa figura da serpente em pé na presença de Deus, radiante de luz. Estava liderando as hostes celestiais em adoração, exalando sabedoria e beleza divina. Mas então, lentamente, uma mudança começou. O orgulho, como um veneno, começou a crescer em seu coração. Foi sutil no início, um desejo silencioso por mais poder, mais glória, mais adoração. E em pouco tempo, esse desejo silencioso floresceu em uma rebelião completa. Foi então que percebi algo profundamente importante. A queda da serpente não era apenas sobre desobediência, era sobre o desejo de tomar o lugar de Deus. A serpente queria ser adorada, ser reverenciada, ser aquela que recebia a glória que era devida apenas a Deus. Esse desejo de poder, essa sede de glória, é o que levou à sua queda. Foi o mesmo pecado que causou a queda de tantos, tanto humanos quanto celestiais. E foi esse mesmo pecado que logo levaria a serpente ao jardim do Éden, onde seduziria Eva e traria a humanidade para as garras do pecado. Jesus, como se sentisse o peso do momento, falou novamente. Este é o coração da rebelião, Isabel. Começou com o orgulho e terminou com o desejo de usurpar o trono de meu pai. Eu estava ali, sobrecarregada pela enormidade do que estava aprendendo. Essa não era apenas uma história de tentação, era a história da primeira rebelião, a primeira escolha de se afastar de Deus. Era uma história de um ser que uma vez foi puro e glorioso, mas que permitiu que o orgulho destruísse tudo. E agora, parada no jardim do Éden, eu entendia que o engano da serpente não era apenas sobre desviar Eva. Era sobre uma história muito mais profunda, mais trágica, uma que tinha implicações cósmicas. O que havia acontecido no Éden fazia parte de uma rebelião muito maior, muito mais antiga. A queda da serpente não havia afetado apenas a humanidade, tinha afetado todo o universo. Mas ainda havia muito mais para entender. O que isso significava para nós? Como nós, como seres humanos, poderíamos entender a profundidade dessa rebelião e suas consequências? E, o mais importante, como poderíamos ser salvos dela? Jesus estava prestes a me mostrar a resposta, mas essa revelação seria ainda mais chocante do que eu poderia imaginar. Enquanto eu estava ali, absorvendo o peso de tudo o que Jesus havia revelado, algo profundo começou a se instalar em meu coração. A serpente, ou Naxas, como Jesus a chamou, não era apenas uma criatura que tentou Eva. Era um ser de poder inimaginável, que havia sido um companheiro próximo de Deus no céu. Mas como tal ser poderia cair em desgraça? Como a própria beleza e sabedoria que uma vez o tornaram uma parte gloriosa da criação de Deus se transformariam na fonte do mal? Jesus, sentindo minha confusão, falou novamente com uma profunda compaixão em sua voz. Isabel, a queda do Naxas começou com orgulho, um orgulho que se insinuou no coração daquele que estava mais próximo de Deus. Me atingiu como uma onda. A serpente, esse ser majestoso, não era simplesmente um símbolo de pecado ou mal. Ela havia sido perfeita, radiante e cheia de sabedoria. Ela havia sido escolhida para estar na presença do Todo-Poderoso. E, no entanto, algo dentro dela, o desejo por mais, a havia levado a se rebelar. Essa era a raiz de todo o mal, o orgulho. O orgulho é o que corrompe o coração, Isabel. As palavras de Jesus eram pesadas. Ele não estava falando apenas da queda da serpente. Ele estava falando de uma verdade que transcendeu o tempo, que havia impactado todo ser caído, humano ou celestial. Foi o orgulho que levou a serpente a buscar poder, a desejar mais glória do que lhe havia sido dada. E desse desejo, tudo mais se seguiu. A voz de Jesus ficou sombria enquanto ele continuava. Este foi o momento em que a serpente, uma vez um querubim guardião, escolheu desafiar a autoridade de Deus. Ela acreditava que poderia ser como Deus. Este foi o ponto de virada.
Eu estava começando a ver o quadro maior, como o orgulho era a semente da rebelião, não apenas para esse ser celestial, mas para todos que o seguiram. A serpente não agiu apenas por inveja ou despeito, ela realmente acreditava que poderia alcançar a glória de Deus. Foi essa crença que levou à sua queda em desgraça. Enquanto Jesus falava, a cena ao nosso redor parecia mudar, como um véu sendo puxado para revelar uma camada mais profunda de verdade. Eu podia ver a serpente em pé diante do trono de Deus, irradiando glória. Os anjos ao seu redor adoravam em admiração de sua beleza e sabedoria. Era como se esse ser fosse feito para refletir o esplendor do trono de Deus. E, no entanto, naquele mesmo momento de perfeição, a serpente começou a desejar algo mais. Era como se o próprio esplendor não fosse suficiente. Jesus continuou a explicar. O desejo de ser como Deus, de ter a glória e o poder de Deus, foi o que levou à queda da serpente. Ela acreditava que poderia subir mais alto, mesmo acima de seu Criador. Essa é a essência de todo pecado. Querer o que pertence a Deus, tentar tomar seu lugar. O pensamento de um ser tão próximo da perfeição, tão próximo do Criador, sucumbir a tal orgulho era esmagador. Não era apenas um ato de rebelião, era uma rejeição da soberania de Deus. A serpente, em sua beleza e sabedoria, escolheu ir contra aquele que lhe havia dado tudo. O peso dessa revelação se instalou em minha alma, mas Jesus não havia terminado. Ele me mostrou algo ainda mais surpreendente. Eu assisti, como através de uma visão, a descida da serpente da graça. Não foi uma queda instantânea. Foi uma mudança gradual, uma lenta torção do coração que começou com dúvidas sutis e culminou em uma rebelião completa contra Deus. É por isso que a serpente no jardim do Éden não era apenas uma criatura de tentação. Era um ser que já havia estado na própria presença de Deus, que havia conhecido a glória divina. As palavras de Jesus ecoaram em minha mente. Ela conhecia o poder da presença de Deus e, no entanto, escolheu se afastar dela. É por isso que ela pôde enganar Eva. De repente, ficou claro. A aparência da serpente não era de maldade ou terror. Não, era a própria beleza e sabedoria da serpente que fizeram Eva confiar nela. O engano não era apenas sobre enganá-la, era sobre apresentar algo tão próximo da verdade divina que era quase indistinguível dela. A serpente não veio a Eva com mentiras ou ameaças diretas. Ela veio com sutileza e com promessas de sabedoria, de conhecer algo maior do que o que Deus havia revelado. Eu podia ver agora porque Eva não fugiu da serpente com medo. O ser diante dela era belo, sábio e cheio de graça. Não parecia mau ou ameaçador. Em vez disso, parecia que tinha algo divino a oferecer. É por isso que a tentação foi tão eficaz. Eva não estava enfrentando algo feio ou aterrorizante, mas com algo que parecia quase sagrado. Jesus, sentindo a profundidade do meu entendimento, acrescentou: essa é a natureza da tentação, Isabel. Nem sempre é sobre algo abertamente mal. É sobre algo que parece bom, algo que parece que vai te dar mais. Enquanto as palavras deixavam seus lábios, eu comecei a ver todo o escopo do poder da serpente. Não era apenas sobre levar Eva a comer o fruto. Era sobre semear a dúvida em seu coração. A serpente não disse: coma isso, e você se tornará má. Não, ela disse: coma isso, e você será como Deus. Ela plantou uma semente de dúvida na mente de Eva sobre a bondade de Deus e sobre a sabedoria que ele já havia lhe dado. A pergunta da serpente não era apenas um truque. Era um teste da confiança de Eva em Deus. Era sobre fazê-la questionar se Deus realmente havia lhe dado tudo o que ela precisava, se Deus era verdadeiramente bom. E quando Eva caiu na mentira da serpente, o mundo mudou para sempre. Eu estava ali no jardim, ainda cambaleando com a profundidade desta revelação. A queda da serpente não era apenas a origem do pecado, era a origem da própria maneira como somos tentados hoje. As mesmas táticas, o mesmo engano sutil, continuam a nos afligir, mesmo agora. Jesus olhou para mim e disse gentilmente: é por isso que entender a verdadeira natureza da serpente é tão crucial, Isabel. Somente entendendo a profundidade deste engano você pode verdadeiramente compreender a gravidade do que aconteceu no Éden. E com isso, eu comecei a ver como esta história não era apenas sobre o passado. Era uma história que ainda tem poder sobre nós hoje, porque as mentiras da serpente continuam a ecoar em nosso mundo. A verdade sobre a serpente, sobre a queda e sobre a rebelião contra Deus mudaria tudo o que eu pensava saber. Mas havia mais para aprender. A história completa de como tudo isso se conecta ao sacrifício de Jesus na cruz estava prestes a ser revelada a mim. E isso remodelaria completamente meu entendimento de tudo. Enquanto eu estava ali, processando a gravidade do que Jesus havia revelado, minha mente estava cheia de perguntas.
Eu estava começando a entender como a tentação da serpente no jardim não era apenas sobre um simples erro, mas o começo de um conflito espiritual muito maior, mais profundo. Não era apenas uma conversa entre Eva e uma cobra. Era um confronto entre o bem e o mal, entre a verdade de Deus e o engano que mais tarde atormentaria a humanidade por séculos. Jesus, sentindo minha confusão, gentilmente me conduziu por essa compreensão mais profunda. O que você está vendo aqui, Isabel, é mais do que apenas uma tentação, é o primeiro ato em uma batalha cósmica que moldará toda a história humana. Enquanto ele falava, eu sentia como se estivesse sendo mostrado o próprio tecido da criação, se desfazendo diante de mim. O jardim do Éden, perfeito e intocado, era agora o campo de batalha de uma guerra que havia sido travada nos céus muito antes da humanidade existir. As palavras da serpente para Eva não eram apenas perguntas casuais, elas eram os tiros iniciais de uma rebelião que acabaria levando à corrupção de todo o mundo. Olhe atentamente para as táticas da serpente, Isabel. Jesus disse, sua voz cheia de tristeza e sabedoria. Note como ela não desafia imediatamente a autoridade de Deus, mas sutilmente planta uma semente de dúvida. Eu observei enquanto a cena diante de mim mudava, reprisando o momento em que a serpente falou pela primeira vez com Eva. Ela não acusou Deus diretamente. Em vez disso, fez uma pergunta que parecia inocente o suficiente, mas que tinha o objetivo de corroer a confiança de Eva na bondade de Deus. Deus realmente disse. A pergunta em si não era mentira, Isabel. Jesus continuou. Era a maneira como fazia Eva duvidar do que Deus já havia falado claramente. Eu podia ver a armadilha se desdobrar em tempo real. A serpente não estava perguntando a Eva se ela queria quebrar o mandamento de Deus. Não, ela estava levando-a a questionar a própria bondade de Deus. Ela queria que ela acreditasse que talvez Deus não estivesse sendo completamente honesto com ela. Talvez houvesse algo mais que ela pudesse ter, algo que ela estava perdendo, algo que Deus não estava lhe dizendo. Não era sobre a fruta. Era sobre o relacionamento de Eva com Deus. A serpente queria separá-la de confiar na palavra de Deus, para fazê-la acreditar que ela estava sendo impedida de algo bom. Esta é a estratégia, Isabel. Jesus explicou. Satanás nem sempre vem até você com mentiras diretas. Ele não precisa. Ele só precisa fazer você questionar a verdade de Deus. De repente, tudo fez sentido. Essa era a mesma estratégia que havia sido usada em tantas vidas, incluindo a minha. Quantas vezes eu havia sido confrontada com dúvidas, pequenas perguntas que me faziam imaginar se Deus realmente tinha meus melhores interesses no coração. Quantas vezes eu havia sido tentada a tomar as coisas em minhas próprias mãos, acreditando que talvez eu pudesse fazer melhor do que o que Deus havia planejado para mim. A serpente havia sabido exatamente o que estava fazendo. A dúvida que ele plantou na mente de Eva não era sobre uma única ação, era sobre sua confiança na provisão e no amor de Deus. No momento em que ela duvidou de Deus, ela estava vulnerável à tentação que se seguiu. Enquanto eu estava ali, assistindo à tentação se desdobrando, eu entendi quão profunda a batalha realmente era. Isso não era apenas uma questão de comer um pedaço de fruta. Era uma questão de confiar na bondade e na soberania de Deus. A serpente havia feito Eva acreditar que ela estava perdendo algo melhor, algo que Deus estava retendo. E quando ela pegou a fruta, ela não estava apenas quebrando um mandamento, ela estava escolhendo confiar em seus próprios desejos em vez da sabedoria de Deus. Jesus se virou para mim com um olhar sério em seus olhos. Isabel, é por isso que a tentação é tão perigosa. Nem sempre parece mal. Nem sempre vem com um sinal de alerta. Muitas vezes vem disfarçada de algo bom, algo que parece oferecer mais. Eu podia sentir o peso de suas palavras. A tentação muitas vezes não vem na forma de algo mal. Ela vem como um sussurro, uma sugestão, um sentimento de que talvez haja algo mais a ser tido. Pode parecer bom, pode parecer certo, mas na realidade, está nos afastando da perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Jesus continuou. Quando você não confia plenamente na palavra de Deus, quando você não acredita em sua bondade, você abre a porta para o engano do inimigo. Enquanto a visão se desdobrava diante de mim, eu vi como as ações de Eva afetaram não apenas ela, mas toda a humanidade. As consequências dessa única escolha, desse único momento de dúvida, se espalharam através do tempo e do espaço. Não era apenas sobre sua desobediência, era sobre o que essa desobediência desencadeou. Pecado, morte e sofrimento entraram no mundo porque Eva escolheu ouvir a pergunta da serpente em vez de confiar no mandamento de Deus. Foi um pensamento sóbrio. Eu sempre havia entendido a queda como um simples ato de desobediência, mas agora eu a via em uma luz muito mais profunda. A queda foi o resultado de uma confiança quebrada.
Foi o momento em que a humanidade, representada por Eva, escolheu questionar a bondade de Deus e seguir seus próprios desejos em vez disso. E ainda assim, mesmo nisso, Jesus estava me mostrando que havia mais na história. A queda não era o fim da jornada, era apenas o começo. Havia uma esperança, uma redenção que já estava em movimento, mesmo antes do primeiro pecado ser cometido. Observe atentamente, Isabel, pois a história não termina aqui. Jesus disse, sua voz cheia de esperança. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A promessa de redenção, de vitória sobre a serpente, já havia sido posta em movimento. E embora a serpente tenha vencido esta batalha, ela não venceria a guerra. A cruz, o sacrifício de Cristo, acabaria derrotando o poder da serpente e restauraria o que foi perdido no jardim do Éden. Eu estava ali, em admiração da profunda verdade que estava se desdobrando diante de mim. A tentação no jardim, a queda da humanidade, era apenas uma parte da história maior. E eu sabia, sem dúvida, que Jesus era a chave para a vitória que todos ansiávamos. Mas a batalha não havia terminado ainda. Havia mais para entender, mais para ver. E as verdades mais profundas do plano de Deus para a redenção estavam prestes a serem reveladas de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Quanto mais eu permanecia no jardim, absorvendo a revelação que Jesus havia compartilhado, mais eu percebia que os eventos do Éden não eram simplesmente uma parte distante da história. O que aconteceu ali foi o começo de uma luta cósmica que continua a nos afetar hoje. As ações da serpente tiveram consequências duradouras não apenas para a humanidade, mas para toda a criação. Mas Jesus não estava apenas revelando a queda. Ele estava me preparando para entender como tudo se conectava com a redenção que estava por vir. Enquanto continuávamos a ficar ali, em meio à beleza do jardim, uma verdade profunda começou a se instalar em meu coração. A queda da serpente não foi um ato isolado. Foi o começo de uma rebelião que corrompeu tudo em seu caminho, tudo que antes era perfeito e completo. A queda do Nachash, Isabel, Jesus começou, não foi apenas o resultado do orgulho de um ser. Foi a introdução de uma nova força no mundo, algo que buscaria torcer tudo o que é bom, tudo criado por Deus. Sua voz carregava tanto tristeza quanto determinação. Essa rebelião não corrompeu apenas o reino celestial, infectou o próprio tecido da criação. Enquanto ele falava, eu comecei a ver quão profundas as consequências realmente eram. A rebelião da serpente não afetou apenas o reino espiritual, ela teve um impacto físico também. A harmonia da criação foi quebrada no momento em que o pecado entrou no mundo. A paz que havia existido no jardim, a paz que havia reinado em cada criatura e planta, foi interrompida pelas mentiras da serpente. O que você está vendo, Isabel, é a realidade do que o pecado faz à criação, Jesus disse, enquanto ele guiava meu olhar para o jardim ao nosso redor. O engano da serpente levou à queda da humanidade, mas também levou à corrupção da própria terra. Eu olhei ao redor, vendo a beleza do jardim na minha frente, mas entendendo agora que era uma sombra do que já foi. A ordem perfeita, a paz perfeita, não existia mais. A queda não foi apenas uma tragédia pessoal para Adão e Eva, foi um desastre cósmico. O pecado havia entrado nos próprios ossos da criação, e não era apenas a humanidade que sofreria, era o próprio mundo. Eu senti uma profunda tristeza enquanto estava ali, percebendo que tudo havia sido tocado pelo engano da serpente. A harmonia da criação, o equilíbrio perfeito que Deus havia feito, havia sido quebrado. Mas Jesus não estava ali para se demorar na tragédia. Ele estava me mostrando que este era apenas o começo. Isabel, você entende? Jesus perguntou, sua voz gentil, mas cheia de autoridade. A queda não é o fim da história. É o começo da redenção de todas as coisas. No começo, eu não entendi completamente. Como a queda poderia ser o começo de algo redentor. Como essa catástrofe cósmica poderia fazer parte de um plano maior. Jesus pareceu sentir minha confusão. Ele se virou para mim e falou com ainda mais clareza. A promessa de redenção foi feita no próprio momento da queda, Isabel. Quando Deus falou com a serpente em Gênesis 3:15, ele previu a vinda de alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Esta não era apenas uma profecia sobre a humanidade, era uma profecia sobre a derrota final do inimigo. Enquanto Jesus falava, eu vi a verdade se desdobrar diante de mim como um pergaminho sendo aberto. A queda no Éden, a tentação e o pecado, não eram apenas um momento isolado de fracasso. Era o catalisador para o grande plano de redenção de Deus. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Jesus repetiu, suas palavras poderosas, cheias de esperança. Este é o plano que começou na queda, Isabel.
A vitória sobre a serpente sempre deveria vir através da humanidade, através do próprio povo que o inimigo tentou enganar. O peso dessas palavras me atingiu fortemente. A serpente, em seu momento de vitória, pensou que havia vencido. Ela acreditava que ao tentar Eva e levar a humanidade ao pecado, havia derrotado o plano de Deus. Mas o que a serpente não percebeu foi que ao fazer isso, ela havia inadvertidamente preparado o palco para sua própria derrota. Jesus virou seu olhar para mim, seus olhos cheios de compaixão. O que o inimigo pensou ser uma vitória foi, na realidade, o começo de sua ruína. Era como se o véu tivesse sido levantado, e eu pudesse ver o grande arco da história, a história da humanidade, do pecado e da redenção, tudo entrelaçado com a vitória que Jesus estava prestes a realizar. A serpente, a fonte de todo o mal, não teria a última palavra. O próprio Jesus iria desfazer o dano causado pelo engano da serpente. A cruz, Isabel, Jesus disse, com um olhar de profunda convicção, é onde a vitória é conquistada. É onde a cabeça da serpente é esmagada. Mas essa vitória, Isabel, não é apenas para a humanidade. É para toda a criação. Enquanto as palavras afundavam, eu entendi que a cruz não era apenas sobre Jesus morrendo pelos pecados da humanidade. Era sobre a restauração de toda a criação. A rebelião da serpente havia corrompido tudo. Mas através de Jesus, a guerra cósmica seria vencida, e o mundo seria restaurado. Jesus olhou para mim, seus olhos cheios tanto de amor quanto de um peso de autoridade. A queda levou ao pecado, mas a vitória na cruz leva à redenção, não apenas para a humanidade, mas para toda a criação. Eu estava ali, contemplando a profundidade dessa verdade. A serpente havia pensado que tinha vencido no Éden, mas estava apenas colocando em movimento a maior vitória que o mundo jamais conheceria. A morte de Jesus na cruz foi o golpe decisivo contra a serpente, a derrota do pecado e da morte. E essa vitória não era apenas para nós, era para todo o universo, para toda a criação. Enquanto Jesus continuava a me revelar essas verdades, eu não pude deixar de sentir um profundo senso de admiração e gratidão. A batalha cósmica, a rebelião e a queda não eram o fim da história. Eles eram a preparação para a maior história de redenção já contada. E Jesus era aquele que traria tudo de volta para onde pertencia. Mas ainda havia mais para ver, mais para entender. A vitória não foi apenas garantida no passado. Ela ainda estava se desdobrando, e continuaria a se desdobrar na vida de todos que creem. E Jesus tinha muito mais a revelar, mais de seu plano para o mundo e para mim. Mas essa revelação estava chegando, e estava prestes a mudar tudo. Enquanto eu estava no jardim, tudo o que eu havia testemunhado começou a se instalar profundamente em minha alma. A história da serpente, da queda e da promessa de redenção não era apenas um evento histórico do passado, era uma realidade cósmica que continua a moldar tudo ao nosso redor. Desde o próprio começo da criação, quando a serpente plantou a semente da dúvida, até o momento em que Jesus declarou vitória na cruz, tornou-se claro para mim. A batalha ainda está em curso, e é uma da qual todos fazemos parte. A derrota da serpente foi assegurada na cruz, mas sua influência ainda está presente, e devemos estar vigilantes. A verdade que Jesus me revelou sobre a queda, o engano e sua vitória final, tem profundas implicações para cada um de nós hoje. Assim como Eva foi tentada por algo que parecia bom, mas era uma mentira, nós também somos constantemente confrontados com enganos sutis. A questão é, confiamos plenamente na palavra de Deus, ou permitimos que a dúvida crie raízes em nossos corações? As palavras de Jesus ressoaram em meus ouvidos enquanto eu deixava o jardim. A batalha não acabou. Está continuando na vida daqueles que caminham pela fé. A vitória na cruz garantiu nosso futuro, mas nossas escolhas hoje ainda importam. Somos parte da história contínua da redenção, e a forma como vivemos reflete a vitória que Cristo já conquistou. Se você achou essa verdade tão impactante quanto eu, então eu exorto a não deixá-la parar por aqui. Há muito mais para descobrir. O engano da serpente continua a distorcer o mundo ao nosso redor, mas a vitória de Cristo oferece uma maneira de se libertar. Há esperança, redenção e uma nova vida poderosa para qualquer um que escolher confiar na promessa de seu sacrifício. Antes de ir, certifique-se de dar a este vídeo um super obrigado se ele impactou. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essas verdades profundas à luz. E se você está pronto para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da Bíblia, não se esqueça de explorar os próximos vídeos da série. Há mais para descobrir, mais sobre a vitória da cruz, como ela afeta a sua vida e como você pode viver com o poder dessa verdade hoje. Ao refletir sobre tudo o que você acabou de aprender, pergunte a si mesmo: você está vivendo na realidade da vitória de Cristo, ou há áreas onde as mentiras da serpente criaram raízes?
A hora de confrontar o inimigo é agora, e o poder para fazer isso já está dentro de você. Então, se você está pronto para mais, fique por perto para o nosso próximo vídeo, onde continuaremos a descobrir a verdade por trás da maior batalha do mundo. Clique nos vídeos que aparecem em seguida e fique atento para revelações mais profundas que mudarão sua vida.